Boa tarde, queridos alunos. Vamos começar mais uma aula, agora de matemática para o concurso do IBGE. Muito bem. Então vamos lá. Abri aqui alguns slides para a gente conversar, né? E alguns textos aqui. Vou abrir aqui. Pronto. Opa. Olha aí. Obrigado, Sabrina. Chegou lá o link de novo. Chegou lá. Já chegou lá o link. Já chegou lá. Eu vou botar aqui uma tela maior aqui para melhorar para vocês, tá certo? Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver, pessoal? Me ajudem. Sim, professor. Beleza? Sim. Beleza, obrigado. Então, essa tela aí, pessoal, todo início de aula eu mostro para vocês. É uma espécie de um lembrete, viu? É uma espécie de um lembrete para que vocês não relaxem, não esqueçam essa metodologia aí, tá certo? De seguir, fazer esse percurso aí pelas 4 estradas. Mesmo que você já tenha chegado por uma estrada, já tenha chegado ao seu objetivo, né? Mas percorra as outras 3 para reforçar, porque o método Kaizen, ele não é para quem não sabe nada, ele é para quem já sabe e quer melhorar, né? Tá certo? Então, mesmo que você já tenha chegado lá no seu destino, pela estrada dos filmes, aí você vai de novo pela estrada dos vídeos, vai de novo pela estrada dos textos, vai de novo pela estrada da banca. Essas atividades aí são as questões da banca. Por quê, pessoal? Vocês ficam seguros. Eu quero vocês seguros, seguríssimos, para que vocês tenham sucesso, tenham êxito na prova. Isso aí é apenas, pessoal, concurseiro. O concurseiro, ele não sossega. Ele faz um concurso, aí ele já está pensando no outro. Ele está sempre, é como o método Kaizen, ele está sempre melhorando. Então, tenham humildade. Alguns alunos ligaram para mim, professor, eu vou estudar só porque eu estou pensando no de auxiliar administrativo da Universidade Federal. Pessoal, tenham humildade. Façam esse concurso do IBGE. Tenham humildade. Comecem mesmo num temporário, depois vocês vão para um permanente. É uma escadinha, né? É uma escadinha. Vai subindo aos poucos. É gostoso quando você alcança cada degrau. É gostoso, viu? Tá certo? E a humildade é muito bonito, né, pessoal? A pessoa ter a humildade, né? Como é bonito, né? Então, vocês façam o concurso do IBGE, mesmo sendo temporário, viu? Façam. Depois vocês fazem o de auxiliar administrativo lá do Instituto Federal, da Universidade Federal. Tem edital que chama técnico administrativo, tem edital que chama auxiliar administrativo, auxiliar de administração. É um emprego federal, né? Um emprego seguro, né? E o salário é bom, né? Para começar, o salário é bom, tá certo? Então, se preparem, estudem com dedicação e autodisciplina que vocês vão conseguir, viu? Vocês vão conseguir, tá certo? Então, vamos aqui, vamos andando um pouquinho aqui, vamos andando, ó. A forma jurídica do IBGE, pessoal. A forma jurídica do IBGE está lá no edital, né? O edital quer que você conheça a composição do IBGE, né? Tá certo? Quer que você conheça a composição do IBGE. Quem arrisca aí? Arrisca aí. É uma economia mista? É uma empresa pública? É uma autarquia? É uma fundação? Quem arrisca? É uma fundação, viu, pessoal? É uma fundação, viu? As empresas do governo, elas podem ser economia mista, caso do Banco do Brasil, né, do BNB, né, podem ser uma empresa pública,
caso do BNDES, caso da Caixa Econômica, pode ser uma autarquia, né? Caso da universidade, as universidades federais, né? Os institutos federais, né? E pode ser uma fundação, né? Caso aí da Fundação IBGE. Já foi uma autarquia, né? É uma fundação, né? O documento de constituição não é um contrato, tá certo? É um estatuto, né? Tá certo? Porque fundação é estatuto, né? Certo? Entendeu? Não tem fins lucrativos, né? Empresa pública tem fins lucrativos, economia mista tem fins lucrativos, mas autarquia e fundação não tem fins lucrativos, né? Tá beleza, pessoal? Tá entendido direitinho? Tá certo? Vamos mais um pouquinho, avançar mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho. Minha experiência no IBGE, eu prometi, não foi na aula passada, eu prometi, aí alguns alunos, o senhor não pediu para lembrar, né, para o senhor falar da sua experiência no IBGE, para nos motivar, né, para nos, o senhor dizer o que o senhor achou, o período que o senhor passou lá, né, tá certo? Então, pessoal, eu passei quase um ano, né, foi no início da década de 70, eu ganhei uma bolsa, tá certo? O IBGE ofereceu uma bolsa para cada estado, né, o estado do Ceará, o, o, eu ganhei, né? No estado de Ceará eu ganhei a bolsa, tá certo? Mas cada estado teve um representante, tá certo? A turma tinha 30 participantes, tinha 27, né, dos estados, e tinha mais 3 convidados lá do IBGE. Foi uma experiência fantástica, pessoal, tá certo? É uma instituição séria, o IBGE, viu? É uma instituição bonita, ela está presente em todos os municípios, né? Tá certo? E, e ela tem um presidente, né, e as diretorias, tá certo? E essa ENSE, nome é Escola Nacional de Ciência e Estatística, tá certo? Escola Nacional de Ciência e Estatística. Fica em Botafogo, no Rio de Janeiro, fica no bairro de Botafogo. É a melhor faculdade, acho que é a universidade, que eles têm até mestrado lá, da América do Sul, da América Latina, tá certo, pessoal? Vem gente de todos os outros países aí fazer cursos e pegar treinamentos lá, né? Esse curso nosso, nós ficamos quase um ano lá, tá certo? Tinha muita matemática e muita estatística, tá certo? Entendeu? Inclusive, fechando aqui o parênteses, os alunos que estavam assim, com muito tempo sem estudar, que se tirasse 6, para você ver como era rigoroso, se tirasse 6, perdia a bolsa, se tirasse 6. Aí eles foram lá em casa, falaram com minha esposa Rosita, para ela me liberar, para toda tarde eu ia ensinar eles lá na faculdade lá. Aí toda tarde eu ia ensinar eles lá, de sorte que não voltou ninguém, graças a Deus, todos passaram, tá certo? Aí foi uma experiência encantadora com estatística e matemática, tá certo? Eu ensinei para eles estatística e matemática, tá bom? Ensino aqui na faculdade, né? Também, aqui na faculdade de Fortaleza. Também foi uma experiência fantástica, tá certo? O IBGE é encantador, o IBGE. Tinha tudo lá, restaurante, e a gente muito os funcionários muito acolhedores, tá certo? Entendeu? É uma instituição, viu? É uma instituição muito bonita, viu? Vocês vão gostar de botar no currículo de vocês que trabalharam no IBGE, tá certo? Então vamos lá. Fecha parênteses, vamos em frente. O objetivo básico do IBGE, pessoal, está na lei. O objetivo básico do IBGE é assegurar informações e estudos na área de estatística, tá certo? Na área geográfica, na área cartográfica. Lá eles fazem os mapas, esses mapas todos são feitos no IBGE, certo? São todos feitos no IBGE, tá certo? E estudos de natureza demográfica, né? E agora estão também entrando no meio ambiente, né? Tá certo? Então é uma instituição seríssima, é tipo a FGV, tá certo? É do mesmo time da FGV, tá certo? É uma instituição mesmo de vanguarda, tá certo? Vocês vão gostar de participar do IBGE, viu? Tá certo? Então, aí é o objetivo básico, né? Tá certo? A destinação desses estudos, tá certo? Por isso, pessoal, que o censo é lei. Por isso que o governo
foi uma pisadinha na bola aí do governo de tirar as verbas do censo. O censo é lei, pessoal. Lei é para ser cumprida, né? Vocês viram que o ministro Marco Aurélio obrigou a fazer aqui o censo seja realizado. Então, no máximo, 2022 ele vai ser realizado, tá certo? Tá certo? O que fizeram foi uma tremenda bobagem, tirar a verba do censo para atender a emenda de deputado, aquilo ali foi terrível, aquilo ali, viu? Vai ficar na história. Mas que não foi a primeira vez, não, viu, pessoal? Vocês vão ver aqui. Já 4 vezes o censo foi suspenso, tá certo? Já aconteceu em 4 vezes diferente, tá certo? Mas fazia muito tempo que isso não tinha acontecido, viu? Então, esses estudos, esses dados, eles servem para o planejamento econômico, para o planejamento social, até para a segurança nacional, tá certo? Até a mais aí a gente vai tirar. Então, na lei diz que esses estudos, por causa da cartografia, né? O país ter as suas cartas, tem que ter a sua cartografia, né? Quem faz é o IBGE, né? Então, como é que o exército vai penetrar na Amazônia, né? Precisa de carta desses mapas, de tudo isso aí, né? Tá certo? Então, uma destinação importante dos estudos do IBGE, tá certo? E o censo, pessoal, o censo, ele acontece de 10 em 10 anos, né? Na área demográfica, né, pessoal? Cuidado nas pegadinhas, viu? Porque não só tem censo demográfico no Brasil, não. A lei, ela criou censo demográfico e censo econômico, viu? Vamos falar aqui, ó. Tá certo? Data da criação do IBGE. O IBGE foi criado em 1939 e o primeiro presidente foi um baiano, né? O primeiro presidente foi um baiano. Mário Augusto Teixeira, viu? O primeiro presidente foi Mário Augusto Teixeira. Um baiano, né? O Você vê que isso aí foi, quem gosta de história, né? Isso aí foi na época de Getúlio, né? Porque teve uma questão aí, uma pegadinha, que disse que o IBGE foi criado no Império, né? Dom Pedro II. Não, em Dom Pedro II foi criado, foi uma delegacia, tá certo? Uma delegacia de estatística, tá bom? Mas o IBGE foi criado já com Getúlio, né? Ali, 1939, tá certo? Tá ok? Vamos para frente. O período do censo, viu, pessoal? Esse período do censo de 10 anos, se o censo for demográfico, por lei, essa lei aí, ó, 8.184. O 91, quem gosta de história, quem era que estava dirigindo o país aí era Collor, né? Collor, né? Pois é, essa lei aí foi sancionada por Collor. Essa lei obriga que aconteça o censo, viu? Essa lei aí obriga que aconteça o censo. Foi baseado nisso aí que o ministro Marco Aurélio intimou o governo para realizar o censo, tá certo? O censo vai ser realizado. Vocês fiquem tranquilos, né? Estudem tranquilo que o censo vai ser realizado. O censo demográfico é de 10 em 10 anos e o censo econômico é de 5 em 5 anos, viu? Tá certo? A periodicidade é diferente, né? O censo demográfico é de 10 em 10 anos e o censo econômico de 5 em 5 anos, tá certo? Esse censo econômico é nas todas as áreas, tá certo? Tem um censo agropecuário, tem um censo da área de civis, tem um censo comercial, tem um censo industrial, tá certo? Entendeu? É importante vocês saberem isso. O demográfico, não, ele é o censo demográfico, né? Ele conta a população e domicílio, viu? Certo? Porque tem muita gente que já tem uma questão de concurso. O censo demográfico conta só a população, não conta o domicílio também, tá certo? Por isso que vocês vão ver é, aí no edital, né? Exige que a pessoa, tá certo? Saiba o que é um domicílio, né? E saiba definir o que é um endereço, né? E saiba o que é um logradouro, né? Muita gente pensa que logradouro é só rua, né? Até um rio pode ser considerado um logradouro, né? Por esse manualzinho aí, né? Tá certo? Por essa lei aí do, do da disciplina de conhecimento, conhecimento técnico censitário, né? Porque, na realidade, isso aí é um manual, viu, pessoal? Essa disciplina, conhecimento técnico censitário, é um manual. Eu faço uso, o IBGE o IBGE, de colocar as normas no manual. Até facilita, não sabe? Para atingir os objetivos, facilita. Para
acompanhar para controlar o desenrolar do censo, porque está tudo lá no manual, né? Está tudo explicadinho no manual, tá certo? Por exemplo, na área de estatística, existe um manual que a gente usa muito, tá certo? Na área de estatística. São normas de apresentação tabular, o nome desse manual. Um manualzinho pequeno, tá certo? Ensinando como fazer tabela, como fazer gráfico, como fazer essas coisas. Então, o BGE é muito organizado. Ele tem esses manuais para ajudar, né, a pessoa para conduzir a parte operacional. Vocês estão vendo aí, tem um item aí que nós vamos abordar aqui, tá certo? Que são as rotinas operacionais do censo, né? Nós vamos abordar aqui. Numa aula aqui vai ser só sobre rotinas operacionais do censo, tá certo? Vocês viram na prova de domingo, né? Caiu aquela questão lá, né? Que o recenseador, né? Mandava a namorada, sei lá, fazer o censo no lugar dele, né? Questão fácil, né? Uma questão dessa, né? Tá certo? Não pode. O recenseador tem que prestar conta, né? Tá certo? Entendeu? Alguém quer falar aí? Alguém quer falar? Parece que alguém pediu aí para falar, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. Então, aqui, ó, o censo demográfico, pessoal, ele contabiliza população e domicílios, viu? E o período dele é de 10 anos, tá certo? A lei é essa daí, a lei 884. Foi sancionada por Collor, né? Tá certo? Tá bom? Agora, o censo agropecuário, não. O censo econômico, não. Ele pode ser o censo agropecuário, o censo industrial, o censo comercial e o censo de serviço. E é de 5 em 5 anos, tá certo? Periodicidade é de 5 em 5 anos. Tá bom? Beleza? O primeiro, ó, tá certo? Vamos ajeitar aí. Eu digo para vocês que a idade, né? Eu já estou com 72 anos, tá certo? Então, quando eu vou digitar, eu troco as letras. Isso aqui, pessoal, é primeiro, tá certo? Isso aqui é primeiro censo no Brasil. Foi em 1872. O que vocês acham, pessoal? Isso aí era no Império? Era no Império, né? 1872. Era no Império. Foi o primeiro censo realizado no Brasil, tá certo? Esse censo aí foi o primeiro. Aí nunca mais parou de acontecer o censo, nunca mais. Não foi somente em 2020, não, viu, pessoal? Em 1910, teve outros períodos em que o censo foi suspenso, tá certo? Tá bom? Ok? Tá aí, ó. Se for perguntar lá os períodos em que houve interrupção do censo, foram esses aí, tá certo? Somente esses aí, né? 1880, 1910, 1930 e 2020 agora, né? Tá certo? 2020, tá certo? Mas que está já, com certeza vai acontecer em 2022, né? Com certeza, né? Tá certo? Os dados que tem dado que só o censo consegue, viu, pessoal? Por isso que é importante e é lei realizar o censo. Por exemplo, a população indígena, só quem tem condição de fazer a estatística da população indígena é o IBGE, tá certo? Através do censo. As religiões, tá certo? Também quem faz esse levantamento é o IBGE. A migração, os imigrantes estrangeiros aqui, tá certo? Os imigrantes estrangeiros. Vou até contar uma historinha aqui, eu gosto sempre de ilustrar, né, com uma historinha, que meus amigos me contam, né? São coisas reais, né? Coisas reais, para você ver como os imigrantes ajudaram o Brasil e como eles sofreram, tá certo? Um amigo meu, um amigão meu, né? Ele é descendente de japonês, tá certo? E os pais dele vieram num navio como imigrante para o Brasil, na década de 30, por ali, eles vieram como imigrante, e o pai dele era muito gente boa, o pai dele. Aí ele queria ensinar aqui no Brasil, ele tinha uma indústria de confecção no Japão, e ele queria ensinar aqui no Brasil as pessoas a terem um emprego na indústria de confecção, né? Ele era muito bom, coração muito bom. Sabe o que foi que fizeram com ele, em vez de incentivar? Para você ver, pessoal, como é a coisa, né? Por isso que eu digo, esse Brasil só vai se desenvolver quando valorizar a educação. Ele vinha com esse projeto, esse ideal de ajudar, né? Chegou aqui, pessoal,
como ele não deu, né? Como ele não deu propina, né? Pegaram as máquinas dele, pegaram as máquinas dele e jogaram dentro d'água. Que crueldade, né? Jogaram, ele trazia uma fábrica, dava para montar uma fábrica de confecção. Equipamento de primeiro ele trazia. Aí, como ele não topou, né? Ele era muito sério, ele não topou dar propina, aí jogaram os equipamentos dele no mar, né? Tá certo? Do mesmo jeito que fizeram com o Delmiro Gouveia. Depois eu conto essa história do Delmiro Gouveia, tá certo? Tá bom? Então aí ele foi trabalhar na agricultura, tá certo? Era um grande industrial, ficou sem nada, ficou passando fome, comendo pão na rua, aí foi trabalhar na agricultura, tá certo? E o filho dele tá hoje aqui para contar a história com muito orgulho, tá certo? Você vê que as pessoas de verdade, elas deixam um legado para os filhos, né? Ela deixa o exemplo, né? Isso é a maior riqueza, pessoal, que um pai pode deixar para o filho, é o exemplo, né? Tá certo? Então, o filho dele hoje é aposentado, é um engenheiro aposentado aqui, mora aqui em Fortaleza. Ele conta essa história com a lágrima nos olhos, com orgulho do pai, tá certo? Então, fecha o parênteses aí, voltando aqui. Então, tem a estatística da migração, tem a estatística. Olha aí, pessoal, este ano pode ser questão do concurso, viu? Este censo deste ano ia ter essas duas inovações aí, tá bom? Ia fazer o censo dos quilombola, né? Da, da, das comunidades quilombolas e também dos autistas, né? As pessoas autistas. O censo desse já estava definido lá na lei fazer o primeiro levantamento, né? Dos autistas, tá certo? Então era a grande novidade do censo de 2020. Era não, é porque vai acontecer, né? Tá na lei, não pode deixar de acontecer, né? Tá certo? Então, perguntar, em relação aos outros censos, qual é a grande novidade do censo de 2020, que vai acontecer em 2022? É exatamente fazer essa estatística das comunidades quilombolas, né? E dos autistas, né? Tá certo? Tá bom? Quilombola e os autistas, tá certo? É a grande novidade. Vamos em frente, né, pessoal? Vamos em frente. O planejamento das aulas agora, viu, pessoal? Vamos falar do planejamento das aulas. Nós não deu tempo de fazer na aula de português e de matemática, mas nós vamos fazer na próxima semana, tá certo? Eu queria chamar a atenção de vocês também por uma coisa aqui. Muitos alunos estão perguntando. Eu vou mostrar aqui como é que vai ser o sistema de numeração das aulas, para vocês acompanharem, tá certo? Eu vou escrever aqui. Veja que essa aula de hoje também é na linha da informação, né? Essa primeira semana é uma semana de informativa, né? Para vocês saberem como é que vai acontecer o curso, né? Então, muitos alunos estão perguntando como é que vai saber, tá certo? Em qual aula tá, em que assunto tá, se quanto falta, quanto já viu, coisa e tal. Ó, vocês podem conferir por aqui, pessoal. Eu vou mostrar como é, ó. Vou mostrar como é, porque essas aulas, elas vão... A faculdade tá colocando no YouTube, né? Tá certo? Para alcançar aquelas pessoas que não deu para fazer a inscrição no Classroom, né? Aí, aquelas comunidades distantes, né? Assiste pelo YouTube, tá certo? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, Vocês estão ouvindo aí, pessoal, direitinho? Que às vezes o sinal cai, né? Para eu não ficar falando aqui sem vocês estarem me escutando. Tá tranquilo, professor. Qualquer coisa, vocês me avisam aqui no grupo, viu? Eu estou com o celular ligado aqui. Se o sinal cair, vocês me avisam. Obrigado. Aí, ó, aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como vocês acompanharem, tá certo? O desenvolvimento das 20 etapas do curso. São 80, né? Porque são 4 disciplinas, 20 para cada disciplina, dá 80, né? Dá 80 módulos, né? Dá 80 módulos. Aí eu vou dizer aqui como é que vocês vão acompanhar, assim, para efeito de controle de vocês. Aqui ó, vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer, tá certo? O acompanhamento, tá certo? Então, o acompanhamento vai ser assim. Vocês vão, até eu pedi os técnicos lá da multimídia, lá da faculdade, eu pedi para eles colocarem bem grande na capa das aulas a numeração, sabe? Para vocês fazerem o acompanhamento. O acompanhamento vai ser da seguinte forma. Entendeu? Vocês, por exemplo, cada semana as aulas têm uma numeração, tá certo? Por exemplo, nessa semana agora, está acontecendo essa semana agora, né? É a primeira semana, né? Então a aula, você vê lá na capa, lá
no filme lá, né? Vocês vão ver lá no YouTube lá, cada vez que aparecer, eu pedi para botar bem grande, por exemplo, a aula, por exemplo, aqui. Nós estamos na primeira semana, né? Então, aula 1.1, português, tá certo? Português. Aí, depois vem aula 2. Porque, às vezes, a gente muda aqui a ordem das aulas aqui, pessoal. O importante é você ver todas as 4 disciplinas na semana. O importante é isso, viu? Nunca vai acontecer de não ver, certo? Então, aula 1.2. Aí que a idade pesa, né, pessoal? Eu tô com 7,2 nos coros. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Agora é matemática, certo? Matemática. Aí, quando for por exemplo, depois dessa aula aqui, vai ser a 1.3, né? A 1.3, que é ética, né? 1.3. A numeração vai ser sempre essa, viu, pessoal? Ética. Bom? E essa que nós estamos vendo agora é a aula 1.4, que é conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico. Bom? Então, quando for na próxima semana, você já sabe que vai aparecer 2.1 português, 2.2 matemática, 2.3 ética, 2.4 conhecimento técnico, tá certo? Então, vocês vão poder controlar. Porque o mapa que eu mostro, planejamento até agosto, vocês permitem saber acompanhando assim, tá certo? Por exemplo, quando chegar o último momento, o último módulo, que é o módulo 20, vai ser 20.1 português, 20.2 matemática, 20.3 ética, 20.4 conhecimento técnico, tá certo? Vocês entenderam direitinho? É assim, viu, pessoal, que vai suceder o acompanhamento de vocês, para vocês saberem se estão com a coleção completa das aulas, né? Porque às vezes a pessoa trabalha e não pode assistir a aula online, vai assistir à noite quando chega em casa, né? Tá certo? Aí, por isso que eu criei esse grupo aqui, para tirar as dúvidas das pessoas que não assistiram a aula online. Às vezes tem uma dúvida lá, né, no exercício, numa questão lá. Aí vai pelo WhatsApp aqui, eu posso ajudar também, né? Eu fico quase o dia todo online, né? Porque eu atendo os alunos da faculdade, né? São 7 turmas na faculdade, né? Eu faço questão de atendê-los, né? Toda hora que eles ligam, eu tô respondendo as dúvidas deles, né? Tá certo? Então tá aí, pessoal, o acompanhamento, não tem como vocês errarem. A nossa meta é vocês chegarem ao final do curso 100% de todas as disciplinas. Vai ser uma varredura, e ainda tem mais essa, pessoal, a vantagem é que eu fico pesquisando e eu fico atualizando o material, a vantagem é essa. Isso aí é trabalhoso, viu, pessoal? Você manter o material atualizado. Por exemplo, um livro, a gente edita um livro, assim, com pouco tempo ele já está desatualizado, né? Tá certo? Mas, assim, um curso assim, ele é mais fácil de você atualizar, né? Por exemplo, minhas aulas na faculdade, todo semestre eu atualizo, né? Sempre tem uma coisa lá que está mudando, né? Uma coisa que está. Embora o conteúdo, aquele conteúdo básico não mude, né? Eu estava até brincando com meus alunos de contabilidade, por exemplo, o método das parteiras dobradas é desde 1494, mais de 500 anos, né? As pessoas mudam a ferramenta, né? Como fazer a contabilidade. Faz a contabilidade eletrônica, mas a essência da lei, que foi até um religioso que inventou, não muda, né? Então, todas as ciências, a essência, ela pouco muda. Agora, as ferramentas, né, como fazer a coisa é que muda, né? Por exemplo, o censo. Vocês estão vendo aí que o censo, ele é apurado quase que instantaneamente, né? Porque com aquele aparelhozinho, você vai ser recenseador, com aquele aparelhozinho, você manda para o banco de dados a informação, online. Na hora que você está aqui fazendo a pesquisa, a informação está indo para o computador central. Ele está sendo processado
quase que automaticamente, né? Isso aí é o quê? É uma ferramenta, tá certo? É uma ferramenta. Aquele questionário de papel foi superado, né? Você imaginou quanto de volume de papel não se gastava, né? Eu fiz uma pesquisa, né, em 1972, usando o pessoal do Projeto Rondon, né, os universitários do Projeto Rondon, eles fizeram uma pesquisa por amostragem, tipo essa que o censo faz, não sabe? Questionário de papel, mas era papel demais, pessoal. E é porque nós fizemos só em 600 domicílios, na cidade de Picos, viu? Cidade lá do, do Piauí, a cidade de Picos, viu? O censo, nós fizemos lá esse trabalho para saber se comportava uma agência bancária, né? Fizemos essa pesquisa lá, estatística, eu e um economista, né? Aí a gente usou um questionário de papel, e nós fizemos uma amostragem, usamos um mapa da cidade, fizemos um questionário lá. Do mesmo jeito que vocês vão fazer o censo agora, vocês vão sair com um mapinha, com aquele aparelhozinho, só que vocês agora não vão levar o formulário em papel, tá certo? Vocês agora vão levar o aparelhozinho, né? Tá certo? A ferramenta muda, mas a sistemática não muda, né? O conteúdo não muda, né? Tá bom? Então tá aí, pessoal. Vocês vão, na próxima semana, vocês vão receber o material, aula 2.1 português, aula 2.2 matemática, aula 2.3 ética e aula 2.4 conhecimento técnico. Agora, para a gente encerrar aqui a aula, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Um texto que eu fiz sobre o planejamento, né? Eu peguei o edital do concurso, tá certo? E fracionei em 20 partes, tá certo? Sem quebrar, assim, sem quebrar como se diz, a sintonia, né, entre as partes, né? Tá certo? Não foi assim, só chegar com a tesoura, pá, não. Tem que observar assim, a interação entre as partes, né? Tá certo? Uma parte depende de outra e aí vai, né? Tá certo? Então, por exemplo, na área de conhecimento técnico-censitário, nós pegamos e dividimos nesses 20 módulos, eu vou mostrar para vocês agora. Agora, sempre, pessoal, colocando questões da banca Sebrasp. Eu quero que vocês cheguem em agosto com esta banca na mão, dominando tudo sobre essa banca. Todas as pegadinhas. Toda banca, pessoal, tem essas pegadinhas, né? CESP é a pior que tem, porque CESP dá ponto negativo, né? A banca CESP UNB, né? A Sebrasp não dá ponto negativo, né? Tem essa vantagem. Se você errar a questão, não abate a que você acertou, né? Tá certo? Então, turma, vamos agora ver, tá certo? Esse texto, eu vou puxar aqui esse pequeno texto. Veja como é a sistemática, né, pessoal? É o vídeo, o filme, o texto e a atividade, tá certo? Diz tudo que eu falei aqui, vocês vão testar se vocês estão em condições, tá certo? De acompanhar o método, ou seja, de ver, ler, ouvir e enfrentar a prova. É como se você estivesse fazendo a prova lá do IBGE, lá do Sebrasp. As questões são de estilo das provas, né? São de concursos passados que a banca fez, tá certo? São de concursos passados, ou seja, a banca não vai mudar o estilo, vai ser nesse mesmo estilo. As questões, elas vão ser nesse mesmo estilo. Vocês viram domingo aí, né? Essa prova de domingo, nós vamos diluir ela todinha nessas 20 aulas aqui, tá certo? Colocando de acordo com o assunto do dia, né? Tá certo? Tem questão lá sobre domicílio. Quando a gente for falar de domicílio, a gente bota a questão que eles apresentaram de domicílio, tá certo? Quando a gente for falar de domicílio, tá certo? Quando a gente for falar de porcentagem, por exemplo, teve uma questão lá sobre regra de 3. Quando a gente for falar de regra de 3, a gente bota a questão que eles apresentaram domingo. E aí vai, né, pessoal? A gente vai seguindo essa metodologia até o final. É uma metodologia bem sucedida, né? Metodologia bem sucedida, já mostrou resultado em vários concursos, não vai ser diferente com vocês, né? Então vamos lá no texto, vamos? Vamos todo mundo junto lá no texto? Deixa eu ver se eu separei já aqui o texto, para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver aqui se eu já separei o texto. Para a gente ganhar tempo, né? Tá aqui, ó, texto 1.9, viu? Outra coisa, pessoal, os textos, eles são numerados
as provas, os textos, eles são numerados de acordo com, também com o dia da aula. Por exemplo, os textos da próxima semana vão tudo começar com 2, 2.9, 2.8, 2.3. Da aula 10, vai ser 10.9. Veja como há uma sintonia, né? Esse método é fantástico, viu, pessoal? Esse método é fantástico. A pessoa só se perde se quiser, porque as coisas são bem, tá certo? Marcelo, você aí de São Paulo aí, você acha que esse método dá resultado? Você acha que dá esse método? Você pode sugerir aí uma coisa melhor, se você quiser, viu? Tá certo? Entendeu? Tá certo? Ah, eu achei um método bem interessante. Dá certo, sim. Tá bom, mas vocês podem melhorar, viu, Marcelo? Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, é aberto ao diálogo, tá certo? A gente aqui está sempre aberto ao aperfeiçoamento. Porque o método no nome é Kaizen. Kaizen quer dizer melhoria contínua, está sempre melhorando, melhorando, melhorando. Nunca nada está estacionado, está sempre melhorando, tá certo? Então está aqui, ó, o texto 1.9, planejamento das aulas de conhecimento técnico. No final aqui do texto a gente diz qual é o peso dessa disciplina no concurso, tá certo? Quanto é que ele pesa no concurso geral, tá certo? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com o manual do IBGE. Professor, qual é esse manual do IBGE? Pessoal, esse manual do IBGE, ele foi feito exatamente para operacionalizar o censo, tá certo? É uma maneira de você, tá certo? Controlar e acompanhar e dar treinamento. Vocês vão passar na prova e ainda vão receber um treinamento, tá certo? Vocês ainda vão receber um treinamento. Claro que o texto o texto de manuais e de leis é um texto cansativo, né? Mas a gente faz aqui uma sistemática, a gente joga nas questões, a gente joga um texto mais leve aqui, sem mudar o conteúdo, é claro, né? Para que vocês consigam aprender, tá certo? Porque o método Kaizen, ele busca exatamente isso, tornar mais agradável, né? Para poder você ter sucesso no concurso. Então, vamos lá. Nós pegamos o edital, né? Pegamos o edital, começa falando sobre a composição